Fala, Monster Guerreiro! Fala, Monster Guerreira! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa super dica para você, tá? Especial para você que vai fazer o concurso da Polícia Civil aí de Roraima. Você que vai tentar o cargo de escrivão, já viu, né? Tem uma partezinha lá, né, do que a gente analisou ali, dos editais anteriores ali. A gente tem ali uma partezinha de química e nós vamos agora falar um pouquinho dos assuntos que vai cair, né? Na verdade, eu trouxe aqui um assunto que cai, que é as soluções. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre soluções, só um pouquinhozinho, né, para você já ir assimilando esse conteúdo de química. Antes de começar a falar desse assunto, que cai bastante em prova, eu vou te convidar, né? Você não pode se esquecer do que aquele pedágiozinho, né? Por favor, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e principalmente de colocar o sininho de notificação. É muito importante. Imagina, cada dica que surge no canal e você assiste. Você está tomando banho, você coloca lá para ouvir. Você está lavando vasilha, você está no ônibus, você está não sei lá onde. Então, você vai ouvindo as dicas, vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento e é de graça. Além dessa plataforma que é o YouTube, nós temos também o Monsterflix, tá? Lá também tem muito conteúdo de graça, você pode ir lá e acessar. E é claro, nossa plataforma Monster Concursos, onde você vai encontrar uma infinidade de cursos. Então, são o quê? Tem um concurso, né? Você tem um edital e nesse edital você vai encontrar as matérias específicas. Então, existem matérias, cada edital, cada prova tem matérias específicas. Ah, mesmo em português? Até português você vai encontrar um edital que vai cobrar mais isso do que aquilo. Então, lá na plataforma do Monster Concursos, nós temos o quê? Um curso para cada edital. Então, lá você vai ter tudo completo. Também vale a pena você dar uma olhada, tá bom? E, claro, compartilha com aquele seu primo. Sabe aquele primo seu que está precisando de dar um jeito na vida? Que você não aguenta mais ele ficar frequentando a sua casa, né? Café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde. Aquele primo que quando você pede pizza, ele bate lá na sua porta e você tem que esconder a pizza dentro do forno. Então, esse primo seu aí que está precisando de um rumo na vida, por favor, indica para ele ó, começar a assistir aí as aulas, começar a estudar e ele vai tomar posse aí no próximo concurso que ele fizer, né? E vai dar um pouquinho de paz para você e para a sua família. Brincadeira. Família, né? A gente tem que colocar no coração. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho das soluções líquidas, soluções que caem bastante em prova. Então, antes de mais nada, lembrar o quê? Que a gente precisa de lembrar, né? Tudo, quando a gente vai estudar química, que a gente vai analisar o quê? Todas as substâncias, tudo é formado por átomos. Esses átomos, eles vão se interagir, formar, né, uma substância. Essa substância, ela pode ser simples, ela pode ser composta, né? Quando eu vou ter mais de uma, né, de uma substância, uma mistura, né? Eu posso ter uma mistura. Então, tudo existe o quê? Tudo é formado por átomos e suas ligações e as suas interações vai formar a matéria. A matéria, ela possui estados. Ela pode estar no estado sólido, pode estar no estado líquido, pode estar no estado gasoso. E a tendência é a gente fazer os estudos separados, porque ela vai ter comportamentos diferentes, né? Então, a gente vai estudar só os gases. Existem leis para os gases, leis específicas para os gases, né? Então, a gente tem essa diferença. E quando a gente fala em soluções, a gente vai agora, né, falar um pouco sobre soluções líquidas, tá? Então, é o quê? O que são soluções? Soluções são misturas homogêneas. O que significa misturas homogêneas? A gente tem misturas, né? A gente tem dois tipos de misturas. Uma mistura quando você não consegue distinguir a fase dela, por exemplo, se eu pego água, misturo com álcool,
eu não consigo distinguir, né, olhando ali, olhando para aquela mistura, eu não consigo distinguir que são duas coisas ali, né? Ou eu vou achar que é só água, ou eu vou achar que é só álcool, porque vai ter uma fase só. Então, as misturas homogêneas, elas são obrigatoriamente monofásicas, tá? Então, monofásicas eu não consigo distinguir uma fase da outra. Como, por exemplo, se a gente pega sal de cozinha e mistura na água. Se você pega o sal e mistura, você também, depois que está misturado, né, que não sobrou nada ali no fundo, depois que você misturou bem, você não consegue também ver fases diferentes, mas está misturado ali, você tem água e tem sal. Diferente de mistura heterogênea, do qual você consegue ver, distinguir mais de uma fase. Então, elas são chamadas de bifásico, trifásico, polifásico, você consegue ver mais do que duas fases. E o exemplo é um clássico, o óleo e a água. É um exemplo clássico ali de mistura heterogênea. Então, para essas soluções líquidas, a gente vai analisar o quê? Misturas homogêneas, que vão ser formadas por um soluto e um solvente, tá? Então, 99... Aí, uma dica para você. 99%, né, desse solvente aqui é o que? É a água, tá? Então, raramente vai cair um solvente diferente da água. 99% das vezes, vamos colocar para 90%, né? Vou ser um pouquinho mais precisa. 90% das vezes a gente vai encontrar o quê? A água como solvente mesmo. Né? Pode ter outro solvente, mas geralmente o que cai em prova é a água como solvente. Então você tem ali um soluto, pode ser um sal, pode ser qualquer outra coisa, e uma água como solvente. Mas pode ser outra coisa? Pode, por exemplo, Toddy, né, ou Nescau, vamos colocar assim, Toddy / Nescau, para não ter briga, porque na internet hoje em dia tá muito difícil, né? Se eu falo Toddy, todo mundo fala puxão sardinha, fala Nescau, todo mundo fala que tô puxando sardinha, então vamos colocar Toddy / Nescau. Então você pega o Toddy Nescau e mistura no leite, também é uma solução, né? E aí, se você misturar bem misturadinho, você vai ter o quê? Uma solução, estou só dando um exemplo, porque o leite, na verdade, é uma substância coloidal, né? Eu só dando um exemplo também, porque poderia alguma coisa cair, né, relativo a isso. Então, ali você vai ter o quê? Uma solução, né, uma mistura ali daquele Toddy / Nescau com aquele leite. Então, é uma mistura. Então, é só para exemplificar, deixar você mais perto, né, você ter uma imagem mental, tá mais perto aí dessa definição de mistura homogênea formada por soluto e solvente. No caso, Toddy / Nescau seria o soluto e o solvente seria o leite. Mas na maioria das vezes a gente vai ter o quê? Como solvente? A própria água, tá? Então, uma solução aquosa, né? Uma solução aquosa, tal substância foi dissolvida em uma solução aquosa, né? Tem até o símbolozinho que é o AQ, né? Tá lá, tá aquoso, AQ. Então, o soluto ele sempre se encontra em menor quantidade e o solvente sempre em maior quantidade. Então, numa solução, né? Por exemplo, vou voltar lá no leite com Toddy. Em um copo de leite, você coloca 2 colherzinhas de achocolatado, né? Então, o solvente, a tendência é sempre estar em maior quantidade e o soluto, né, vai estar em menor quantidade. O soluto, ele vai se dissolver. Ele vai o quê? Se misturar com o solvente, ele se dissolve. O solvente dissolve o soluto, enquanto o soluto é dissolvido pelo solvente. Então, muito importante essas definições para você entender. E aí, o que é solubilidade? É a capacidade de uma substância se dissolver em outra. Então, eu vou analisar a solubilidade de uma substância, tá? Então, é a capacidade dela ser dissolvida em outra. Geralmente, encontramos, quanto mais semelhante ao soluto do solvente, melhor sua dissolução, levando em conta características como a polaridade. Muito importante. Então, a água... Por que a água é utilizada na maioria dos exemplos, na maioria das questões? Porque a água é uma substância o quê? É uma substância apolar.
ela é considerada solvente universal, né? Por ela ser considerada solvente universal, por causa das suas características físico-químicas, por causa da sua polaridade, ela tem uma afinidade por inúmeros de substâncias, por inúmeros solutos. Então, a água ela tem a capacidade de dissolver inúmeras substâncias. Então vamos pensar em solventes orgânicos. Solventes orgânicos, eles são bons para dissolver, por exemplo, substâncias polares, né? São importantes para dissolver solutos polares. Então, a gente tem essa questão da afinidade. Isso é muito importante também, você ter esse entendimento. E aí, nós temos o coeficiente. Agora, a gente vai trabalhar, né, a gente vai começar a falar de gráfico, vamos falar também de algumas equaçõezinhas que podem aparecer. Então, nós temos o coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade. Então, se você entende que solubilidade é a capacidade da substância se dissolver, e aí eu vou analisar principalmente a polaridade das determinadas substâncias que eu estou analisando, tá? E eu tenho, então, o coeficiente, que é a massa máxima de um soluto que se dissolve numa quantidade fixa de solvente, numa dada temperatura. Geralmente considera-se a massa fixa de solvente como sendo 100 gramas. Então, eu vou considerar 100 gramas de água, considerar 100 gramas de leite. Em 100 gramas de água, em 100 gramas de leite, quanto de soluto eu consigo dissolver, né? Então, pensa no sal. Em 100 gramas de água, qual a massa máxima de sal? Qual a quantidade de gramas de sal ali que eu consigo colocar para dissolver sem ficar precipitado no fundo do copo? Já reparou que às vezes você vai misturar o sal na água, se você colocar muito sal, fica um precipitado embaixo do qual você não consegue dissolver? Por quê? Porque a água, né, é um solvente e ela tem um limite que ela consegue dissolver de soluto. A partir desse limite, a partir do excesso, ela não consegue dissolver mais. Então, daí que a gente chegou no coeficiente de solubilidade. É o máximo que aquela quantidade de 100 gramas de água consegue receber para dissolver o sal. Então, vamos supor, né, em 100 gramas de água, eu consigo colocar uma colher de sal, né? Poderia ser mais específico. Em 100 gramas de água, eu consigo colocar ali 10 gramas de sal. Se eu colocar 12 gramas de sal, 2 gramas vai ficar precipitado no fundo do copo, não vai ser dissolvido, né? Então, existe um limite daquilo que pode ser dissolvido em determinada temperatura. Por quê? Geralmente, quando eu mudo a temperatura, eu posso diminuir a capacidade do solvente dissolver o soluto, ou eu posso aumentar a capacidade do solvente de dissolver o soluto, tá? Então, a temperatura, ela tem essa capacidade de influenciar na dissolução. Já reparou? Por exemplo, se você nunca reparou, você vai reparar. É muito mais fácil misturar o Toddy barra Nescau no leite morno do que misturar o Toddy barra Nescau no leite frio. Você já reparou que quando você mistura no leite morno, mistura tudo bonitinho? Quando você mistura no leite frio, fica umas pelotas de Toddy barra Nescau em cima? Já reparou? Então, é por causa que a temperatura ela vai influenciar nesse coeficiente de solubilidade. Então, tem que prestar muita atenção no que o enunciado da questão está dizendo, né? Na interpretação da questão. Tem que prestar muita atenção para você não errar, porque isso é muito importante. E aí nós temos, né,
eu posso então pegar um solvente e um soluto e eu vou analisar, né? Eu vou analisar. Então, existe solução saturada, onde nós encontramos um coeficiente de solubilidade exato, né? Então, eu tenho ali, se em 100 gramas de água eu consigo dissolver 10 gramas de sal, então tá saturada, ou significa que todo o soluto foi dissolvido sem que haja precipitação e também que não consigo colocar mais. Se eu colocar mais 1 grama de sal, vai precipitar. Então tá no valor exato. Todo solvente está ali ocupado dissolvendo o soluto. Então, não tem solvente para dissolver mais soluto. Claro, em uma determinada temperatura, né? Se a gente altera a temperatura, isso aí pode abrir brechas. E aí eu posso colocar o quê? Um pouquinho mais de soluto, ou vai começar a precipitar soluto, né? Vai depender da temperatura. Então, solução saturada, eu vou encontrar um coeficiente exato. Solução insaturada está abaixo do coeficiente de solubilidade. Então, o meu coeficiente, o meu valor, né, do meu coeficiente de grama de soluto barra grama de solvente, quantidade de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de solvente. Então, esse meu valor de coeficiente vai estar o quê? Valor baixo. E a solução supersaturada vai estar acima do coeficiente de solubilidade, mas com variação de temperatura, tá? Então, eu tenho que, por obrigação, uma variação de temperatura. E é claro, a gente vai colocar aqui um gráfico para você entender melhor ainda. Então, nós temos aqui curvas de solubilidade. Cai bastante em prova, gráfico. Ah, professora, eu tenho medo de gráfico. Não tenha. O gráfico é seu amigo. Ele te ajuda a interpretar a questão. Coloca isso na sua cabeça. Não tenha medo do gráfico. Eu quase joguei a televisão no chão, mas estamos bem. Então, nós temos aqui, olha, o gráfico aqui, né, nesse eixo, nós temos a quantidade X, né, de grama absoluto. Então, aqui pode ser o quê? Um sal, pode ser o seu Nescau barra Toddy. Em 100 gramas de solvente. O solvente pode ser o quê? Água, pode ser seu leite. Então, nós temos aqui, né, o valor de gramas de soluto. Então, aqui, quanto vai aumentando aqui a quantidade de soluto, quantidade de sal, quantidade de achocolatado. E aqui a temperatura, tá? Então, eu vou analisando o quê? Quanto mais aumenta a temperatura, olha aqui, mais esse soluto é dissolvido. Então, você vai lembrar do seu leite, né, com seu Toddy. Se você pegou a caixinha morna ali, né, acabou de chegar da rua, não colocou na geladeira, tá lá a temperatura ambiente, você consegue dissolver. Se você colocou, né, mas ainda fica algumas pelotinhas e não fica assim, nossa, 100%. Se você coloca ele na geladeira, aí vai dar aquele monte de pelota, vai dissolver bem menos. Agora, se você esquenta, vai lá, coloca uns minutinhos no micro-ondas, deixa ele bem morninho, você consegue dissolver tudo. Então, você colocou ali 2 colheres, né? Você vai conseguir dissolver tudo. Então, é mais ou menos isso. Aqui, ó, na geladeira, aqui temperatura ambiente, aqui depois que você colocou no micro-ondas para aquecer. Aqui você tem o seu leite com o seu achocolatado. Lembrando que esse achocolatado está sendo dissolvido no leite, tá? Está sendo dissolvido no leite. Então, aqui você tem esse coeficiente de solubilidade. Então, aqui, ó, quanto menos temperatura, menos soluto dissolvido você vai ter, tá? Então, aqui, ó, quando a gente tá aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nessa reta, significa que a solução tá saturada, tá seguindo aquele valor do coeficiente, ok? Agora, quando eu tenho aqui, ó, né, eu tenho aqui, ó, esse valor fora dessa curva do coeficiente de dissolução,
eu tenho uma temperatura, a temperatura ela está sendo elevada, está sendo aumentada e eu consigo dissolver muito mais soluto. Então, eu tenho uma solução super saturada. E o 3, aqui, por causa, né, uma temperatura mais baixa, por exemplo, aí eu consigo ter o quê? Uma solução insaturada, pode caber até mais soluto. Então eu posso colocar mais Nescau barra Toddy ali, vai caber mais, eu vou conseguir dissolver mais? Sim, na solução insaturada, ela vai o quê? Caber mais, tá? Então, nós temos aí os gráficos, são muito utilizados em provas e tem as questões. Depois eu vou trazer para vocês questões, né? Fazer uma dica só de questões, como é que pode cair na prova. E aí nós temos alguns exemplos, né? Algumas equações que caem também bastante em prova. Por exemplo, a concentração comum, que é a relação da massa do soluto pelo volume da solução. Né? A gente pode calcular a concentração comum das soluções através da equação. Ó. Eu tenho então a concentração comum, que é a massa versus aí o volume da solução. O que mais que a gente pode ter também? A gente pode analisar a densidade da solução, né? É o resultado da divisão da massa pelo o volume. Nós vamos ter a densidade. O que mais que a gente tem? Título, porcentagem, massa, né? É a relação da massa do soluto, né, pela massa da solução. Então, a gente pode, né, multiplicando aí o título por 100% de canos a porcentagem em massa do soluto presente na solução. Então, nós temos aí, ó, o título é a massa do soluto pela massa da solução, né? E a porcentagem aí nós temos esse valor do título multiplicado por 100. Muito comum a gente ver, por exemplo, aquele soro de pingar no nariz, né? Aquele soro lá vem lá a porcentagem. Então é muito comum você ver em fármacos, né? Em soluções líquidas. E por fim, nós temos aí parte por milhão. Muito importante, principalmente quando a gente vai tratar de assuntos envolvendo química ambiental, né? Então pode ter uma questão lá de solução que está envolvendo, né? Tá contextualizado com química ambiental. É comum, pode acontecer. E aí, nesse caso, como é que a gente vai analisar essa parte por milhão? Acontece que, por exemplo, quando você vai trabalhar com lagoa, vamos pensar com higiene, né? Vamos pensar higiene, vamos pensar em tratamento de água. Aí a gente vai pensar em coliformes fecais. O que é coliformes fecais? São bactérias presentes no intestino humano, né? São micro-organismos presentes no intestino humano. Então, se em uma água eu encontro coliformes fecais, significa que aquela água também vai trazer outras coisas que estão envolvidas, né, relacionadas ali com o sistema de esgoto. Então, significa que eu estou falando de uma água que está própria para consumo. Então, coliformes fecais também pode estar a gente também pode analisar nos alimentos, os alimentos industrializados, né? Então, é muito comum a Anvisa, né, lançar notas. Recentemente foi lá o extrato de tomate que estava com pelo de rato. Então, você vai analisar as amostras e tudo para a questão da segurança da saúde pública. Você vai ter uma quantidade máxima permitida. Mas é claro que essa quantidade máxima permitida é uma quantidade muito, muito mínima, do qual aquela presença não vai causar dano à saúde humana. Então, no Brasil, a gente tem uma legislação, a gente tem órgãos especializados, né, que avalia e fiscaliza tudo isso. Passa entre os dedos? Passa, mas a questão, né, não é essa. Mas, enfim, existe uma qualidade sim,
né, nas substâncias, nos alimentos industrializados, medicamentos. Existe então uma regulação bastante confiável aqui no Brasil. Existem alguns outros países que não existe uma regulação tão boa quanto a nossa. Poderia melhorar? Claro, né? Tudo é possível de melhora, mas nosso controle de qualidade é muito bom. Então, existem as análises onde você pode encontrar uma determinada quantidade, né? O máximo ali daquela quantidade que você pode encontrar, que não vai causar mal ao ser humano, né? Seja coliformes fecais, seja, né, alguma outra coisa. Por exemplo, a química ambiental também vai analisar dejetos, né, de poluentes, de indústria, poluentes no solo, poluentes na água. Então, no caso, no exemplo que a gente está falando de soluções líquidas, então a gente vai falar da água. Então, tem quantidade lá de metal pesado dissolvido na água. Para não fazer mal aos seres humanos, tem que ser uma quantidade muito, muito, muito pequena. Então, por isso que é analisado partes por milhão. Então, a quantidade máxima que suporta vai ser uma quantidade muito pequena. Então, indica a quantidade em gramas do soluto presente em 1 milhão de gramas da solução. Então, lá em 1 milhão de gramas de água, a gente vai ter lá uma parte, vai ser coliformes fecais, né? Ou também pode ser partes por bilhão. Então, ó, ppm, partes por milhão. Eu estou analisando, então, 1 milhão, não estou analisando mais 100 gramas de solvente, não. Eu estou analisando 1 milhão de gramas, né, daquela solução. Em 1 milhão de gramas daquela solução, uma parte vai ser o soluto. Então, partes por milhão. E nós temos também partes por bilhão. Eu vou ter, então, 1 bilhão de gramas de solução. A gente pensa também, né, recurso hídrico, que pode, e eu estou analisando o quê? Coliformes fecais, dejetos industriais, né, metal pesado. Posso analisar tudo isso. Então, em 1 bilhão de gramas daquela solução, daquela água, daquela lagoa, em 1 milhão de gramas, eu posso encontrar uma parte de metal pesado. Então, esse é o máximo que suporta. Se eu encontrar 2 partes, então a água está imprópria para consumo, tá? Estou dando um exemplo. E partes por trilhão. Então, partes por milhão vai ser o quê? 10 elevado a sexta, né? Então, vai ser, né, um número bastante grande. Por milhão, 10 elevado a nona. Então, geralmente, a gente vai encontrar assim, porque a gente não vai ver o número escrito, vai ser um número muito grande. E partes por trilhão, 10 elevado a 12. Então, nós temos parte por trilhão, uma parte de 1 trilhão de gramas daquela solução, tá? Então, a gente encontra contextualizado principalmente com química ambiental, que a gente vai analisar, então, qualidade, né? Principalmente aqui no caso de soluções, qualidade do recurso hídrico. E é um assunto extremamente comum, né? Que a gente vê muitos acidentes com barragens, acidentes com petróleo. Então, isso é bastante comum, infelizmente, esses acidentes. Então, é um assunto relativamente novo, né? Estava aí nos noticiários, as questões com as barragens, e continua aí no noticiário. Então, pode cair questões relacionadas a isso, tá? Envolvendo. E fica melhor, claro, fica melhor ainda, né, por causa do tempo, não deu para colocar questões, mas eu vou trazer na próxima dica questões relacionadas, tá? A essa dica que eu dei hoje sobre soluções, para a gente ver como que é a resolução, que é muito legal quando a gente consegue, então, fazer o passo a passo da resolução da questão,
que você vê na íntegra ali, vê como é que cai na prova, eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, você que chegou até o finalzinho, que assistiu tudo, parabéns para você, continue assim, firme e forte, você vai brilhar. Não se esqueça de curtir, de compartilhar. Tem Instagram também no Monster, né? Segue lá se você ainda não segue. Tem o meu Instagram também, professora Raquel Costa, esqueci de colocar aqui, tá? Pode fazer perguntas lá, por lá. Se eu não responder na hora, quando eu ver, eu sempre respondo, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, até a próxima dica. Tchau, tchau.